Estamos de volta na Rede Gazeta de Rádios com Bola Quente, um show de bola do Timaço. Bola Quente! É com a gente, galera, agora na capital agora são 7h24. Vamos embora então agora no nosso Bola Quente. O pessoal continua ligado aqui no nosso YouTube também aqui. Muita gente, Valmari. Galera, continua comentando aí. O bate-papo entre vocês está bastante interessante. O clássico continua a todo vapor. Agora, não esquece de deixar o like. Já passamos de 125 likes. E pode dar o sinal de positivo aí pra gente, que a gente também agradece. E compartilhe com outras pessoas. Tem muita gente também querendo acompanhar o programa. Então, manda o link aí pra rapaziada para facilitar. Vamos cumprimentar então o doutor André Chalub, diretor jurídico do ASA, que está com a gente, direto de Arapiraca, via link, para falar. Doutor André, boa noite. Muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem. E eu gostaria que, inicialmente, porque o senhor sabe que no rádio, tempo não é muito longo, mas o senhor vai ter o tempo bastante para explicar. Primeiro, o que é que o ASA protocolou na Federação Alagoana de Futebol? Do Tribunal de Justiça da Federação. Sim. Boa noite, obrigado pelo espaço. Um abraço a todos os companheiros do Timaço da Gazeta, em especial ao Marlon, pessoa por quem tenho grande estima. O ASA deu credibilidade à arbitragem alagoana durante todo o campeonato. Foi feito um trabalho constante de diálogo com a federação, com a comissão de arbitragem, mostrando as insatisfações que o clube tinha, justificando todas elas, uma situação que é histórica em relação ao que ocorreu no futebol alagoano em anos anteriores. Fala-se muito em Arapiraca, e é um fato, de que nos anos em que o ASA foi campeão, a arbitragem era sempre de fora do estado. Alguns podem entender isso como coincidência ou não, mas é um fato. E buscando uma aproximação, aparar arestas, dar credibilidade à arbitragem local, em diálogos constantes, o ASA, para nenhum jogo desse ano, pediu a arbitragem de fora, a arbitragem FIFA de fora do estado, coisa que o regulamento permite e que, se fosse solicitado, o clube arcaria com a despesa e que seria absolutamente legítimo. Mas, dando essa credibilidade, o ASA entendeu pela arbitragem local. E, infelizmente, para o torcedor alvinegro, todos viram o que aconteceu no estádio municipal e no estádio Rei Pelé, em relação ao que foram as duas boas partidas que o ASA apresentou. E merecia, sim, uma melhor sorte no campeonato, não só por um esforço histórico que vem sendo feito de reconstrução do time, do clube, de estruturação patrimonial, de estruturação física, de condições de trabalho para atletas e comissão técnica, de pagamento de suas dívidas, de diminuição de passivo trabalhista, de reconquista de honradez junto com seus funcionários. Tudo isso nos faz crer no merecimento de uma melhor sorte e a forma como a partida se desenvolveu. E aí são diversos os pontos, desde o recorde mundial de acréscimos em um único tempo de futebol. O recorde mundial são 27 minutos, somando 2 tempos. Nós tivemos mais de 20 em um tempo só. Jogadores do ASA não caíram no gramado durante os primeiros 45 minutos. Há 2 situações de queda de atletas do ASA para atendimento médico durante o segundo tempo, uma com o goleiro Matheus e outra com o lateral Paulinho, esse efetivamente contundido. O ASA não contribuiu para a confusão com o Maqueiro, jogando o nosso atleta para fora da máquina, o que gera mais atraso. O ASA não contribuiu para o longo tempo de revisão do primeiro gol impedido do CRB. Enfim, tem aquele acréscimo todo histórico, recorde mundial a ser registrado no Guinness Book. Enfim, para além disso, o ASA solicitou, desde ontem pela manhã, a íntegra das gravações de vídeo e áudio da cabine do VAR e da equipe de arbitragem. E ainda não a recebeu. Foram soltados trechos pela federação. Esses trechos todo mundo ouviu e cada um vai ter a sua interpretação. Coloca-se o 6, para alguns vira 9, para outros é 6. E a visão do ASA a respeito do que ali está é um conjunto de equívocos. Desde presença de celular na sala do VAR,
pessoas que não estavam oficialmente integrantes da equipe do VAR, não era nem o árbitro VAR, nem o analista, nem o observador VAR, apontando para a imagem, indicando alguma coisa. E não cabia a esta pessoa fazer isso. A frase, se for gol tem que comemorar em dobro, ela não foi tirada do contexto. Não tem a expressão anterior, tenha calma, não adianta reclamar agora, e se for gol, comemore em dobro. A frase foi, se for gol, tem que comemorar em dobro. Não tem a expressão anterior, tenha calma e espere. Em determinado momento, é oferecido ao árbitro VAR mais um ângulo, e ele diz que não precisava. Alguém aqui tem plena convicção de que aquela bola não bate na mão do centroavante do CRB? Plena convicção? Porque, vista e revista a imagem, essa plena convicção não existe. Por que o árbitro não é chamado para revisar? Por que um lance de impedimento claríssimo, assinalado pela assistente número 1, a senhora Brígida, é revisado com mais de 5 minutos, e no gol de mão do centroavante do CRB, entre a batida do escanteio e a saída da bola, dá 1 minuto e 13. Então, há uma série de incongruências que geram, sim, revolta no torcedor alvinegro, na cidade de Arapiraca, em toda a região da Agreste. E o ASA exerce o seu direito de solicitar a análise dessa circunstância pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Alagoana de Futebol. O ASA joga dentro das 4 linhas do regramento esportivo, solicitando que tudo o que foi visto e tudo o que está sendo mostrado seja analisado pela autoridade do TJD da Federação, pela autoridade administrativa da Federação Alagoana de Futebol. Em síntese, é esta a circunstância em que o ASA manifesta o seu repúdio a tudo o que aconteceu, fora a questão de torcida, que nós podemos tratar em uma outra circunstância, porque não é a primeira vez que o torcedor do ASA é impedido de chegar ao estádio Rei Pelé. Isso também aconteceu em 2023 e tem que voltar do meio do caminho. E isso não acontece quando torcedores de Maceió, ou de Palmeira dos Índios, ou de Penedo, vêm à cidade de Arapiraca. Enfim, os fatos são públicos, são notórios, e aí cada um vai interpretá-lo como entender. Vai ver-se a imagem e vai ter gente que vai querer brigar com a imagem. O que o ASA entende é que foi, sim, prejudicado no jogo do último sábado, e em cima disso que se apure a responsabilidade por tudo que aconteceu. E o ASA não tem poder de investigação. Quem tem poder de investigação e de denúncia quanto a isso são os integrantes da Procuradoria do TJD e o julgamento pelo TJD da Federação Alagoana de Futebol. Doutor Alexandre, Orlando Batista... Doutor André Chalub, desculpa aí, feita a correção. Mas, doutor André, quem está falando é Orlando Batista, satisfação tê-lo conosco, falando também desde o início também para a Gazeta FM Arapiraca. A equipe do ASA, através da sua pessoa, através do Departamento Jurídico, fez também uma representação já citada pelo senhor contra a arbitragem. Foram enviados também algumas imagens, DVD, por exemplo, que possa também fortalecer essa notícia de infração da equipe do ASA? Sim, a representação vem acompanhada de fotos e de links com os vídeos do que nós entendemos que deva ser revisto e analisado para, a partir daí, ter o julgamento sobre a conduta e as decisões tomadas pela arbitragem. O fato é público, é notório, está posto, mas, de toda forma, por dever do ordenamento jurídico, todas as informações que temos, vídeos e links, foram colocados. A gente pode até tomar por conta de que a principal imagem que demonstra a mão, o gol de mão do centroavante do CRB, ela é uma câmera de trás do gol, e a gente ainda não tem a expressa definição se o VAR tinha ou não tinha aquela imagem. Mas é possível, posteriormente, haver no mínimo, uma declaração a respeito de um erro. A CBF fez isso semana passada, reconhecendo um erro de arbitragem em Copa do Brasil e emitindo uma nota com relação a isso. Claro, o simples reconhecimento administrativo, em se considerando simples erro, não é suficiente para a mudança do resultado da partida. Ponto. Mas na esfera administrativa,
É possível, sim, que a autoridade maior do nosso futebol admita expressamente que houve um erro. Se isso vai ser ou não suficiente para se julgar a conduta como um erro passível de todo ser humano, ou se o erro foi intencional, aí cabe à instância desportiva, da justiça desportiva tratar. Mas a agremiação esportiva arapiraquense espera um posicionamento. Dizer que os 6 minutos de uma falha no sistema de computador por conta do superaquecimento, mas exatamente naquele lance, o lance de revisão do gol anulado do Júnior Viçosa no primeiro jogo em Arapiraca é muito mais ajustado e não demorou tanto tempo assim. Então há uma série de circunstâncias que geram inquietude, que geram insatisfação da agremiação esportiva arapiraquense. Oi. Agora sim, agora Marlon. Primeiro eu quero saudar o André Chalub. Para quem não conhece, o André Chalub é um defensor público, um comentarista esportivo, comentou na Pajuçara, antiga Pajuçara FM Arapiraca, e hoje presta esse serviço, essa forma educada de tratar um tema tão polêmico. Então eu quero te saudar, mandar o meu abraço, mas traduzir em alguns pontos. Você mesmo traduziu de que cada um vai ver de um jeito. Eu estou convicto que o gol não é mão. Eu estou convicto. Marlon está convicto que a bola bate na barriga e bate no braço do Tibiri. O que me chama a atenção é que o Asa está no direito, como você falou, é o direito do Asa fazer todas essas considerações. Agora, a questão do acréscimo, ela é para os dois. Não é só para o Asa, porque o Asa perdeu, mas se o Asa faz 2-1, o Asa não estaria falando do acréscimo. Então, quando o árbitro dá um acréscimo, ele não dá um acréscimo para CRB, o Asa, ele dá um acréscimo para a partida, para o jogo. E parece que na fala do amigo é como se fosse direcionado para o Asa. O Asa teve chance, teve uma bola parada, teve um escanteio. Se o Asa faz 2-1, talvez não tivesse esse entendimento de Guinness Book, de recorde. Seria o CRB falando que foi o Asa que caiu. E o Asa caiu em alguns momentos, como o CRB também. Então isso faz parte de uma final. Eu deixo isso bem claro para traduzir que o acréscimo, ele é de 9 minutos de uma paralisação do VAR, que o Asa não deu causa, concordo com você. Concordo que o Asa não deu causa, em partes, a crise do Gandula, porque o Zulu dá sim uma cutucada no Gandula, e o árbitro vai lá e tira o Gandula. Então, naquele momento, o Asa contribui também naquele lance com o Gandula. O que eu entendo, sabe, Chalub, é que o que for para buscar o momento de decisão, de clareza da arbitragem, eu sou favorável. Eu só não sou favorável, e acredito que você também não, por lhe conhecer e saber do que você tem de preconismo, do direito principalmente, uma nota afirmando que foi manipulação de resultado e roubo. A minha pergunta a você é, o Asa protocola nessa ação algo que mostre a bola batendo na mão do Anselmo Ramon, ou só achar que não está convicto que não bateu? O Asa leva uma prova para tentar traduzir diferente o que a imagem mostrou, e que se colocar hoje, na maioria aqui, se colocar uma votação, eu acredito, até eu digo porque meu pai, que antes que viu essa imagem por trás, ele estava falando que era gol bom. Depois que ele viu o VAR, ele se convenceu que a bola realmente bateu no Tibiri, não no Anselmo. Então, é como você frisou, cada um vai ver de um jeito. Mas o Asa, que está buscando essa qualificação para a resposta. O Asa tem um estudo de vocês aí, bateu na mão, tá aqui, essa é a prova pra gente que bateu na mão, vamos mandar para comprovar, ou colocar para que tenha um contraponto da imagem do VAR? Marlon, é uma honra falar com você, e aí vamos aqui o ponto a ponto. O Asa tem convicção de que a bola bateu na mão, e a imagem é a da câmera de trás, por trás do gol. E aí, Marlon, você que acompanha o futebol há tanto tempo, o Tibiri está marcando o Anselmo Ramon com o braço aberto nas costas do Anselmo. Não se marca com o braço na frente. A tentativa de impedir que o atleta se movimente é com o braço atrás. E o Anselmo está com o braço na frente do Tibiri. Observando sobre esse aspecto do que é a dinâmica de um lance de futebol, o
Tibiri, está cercando o Anselmo. A câmera não vai mostrar aqui o gesto que eu faço, mas qualquer um que já atuou de zagueiro ou de volante entende que lance é esse. E aí não há lógica de afirmar que primeiro ela bate na mão do Tibiri. Sobre o acréscimo, nós tivemos uma situação parecida no Rio Grande do Sul. 7 minutos de paralisação para a revisão do VAR. Lá o acréscimo foi de 9, chegando a 10. Sobre o acréscimo é para os dois. E qualquer um poderia fazer o gol. Isso é uma verdade. Mas vamos perguntar pro Nacional de Patos, aliás, para o Souza, se quando ele toma o gol do Bragantino aos 55 minutos, se aquele acréscimo interessaria a ele para chegar ao segundo gol. A quem interessaria um acréscimo tão grande? Ao CRB, não ao Asa, que já estava vencendo. E nós estamos falando aqui de 20 minutos de acréscimo. Sobre isso, aí um pequeno detalhe. Tem um erro na súmula, porque ela só fala em acréscimo de 17, mas o acréscimo total foi de 20. Ponto. Isso não muda a situação, é só um pequeno detalhe de mais um equívoco a ser evitado em outra circunstância. Com relação a ser um recorde, é um recorde, ponto. Não é porque foi com o Asa ou se fosse com o CRB. É o maior tempo de acréscimo e o único tempo de partida de futebol. Isso aí é um fato. E sobre a questão do Zulu, o Zulu se aproxima do Maqueiro depois que o Maqueiro derruba o Paulinho. E aí é uma reação quase que instantânea. Então, sobre esse aspecto, tudo isso há uma pontuação, uma ponderação a ser feita. E aqui eu coloco. Nós temos aí 4 grandes radialistas da área desportiva, e eu pergunto, me cite um lance antes dos 45 minutos em que a atleta do Asa foi ao solo, no que se poderia imaginar como uma simulação de cera, uma simulação de lesão fazendo cera. Um lance antes dos 45, e estou aqui admitindo, depois dos 45, o Matheus caiu, e o Paulinho cai por uma lesão. Claramente ele passa a jogar manquitolando, porque sentiu a coxa esquerda. Então, uma circunstância pode ser colocada em xeque com relação a uma eventual simulação, a outra foi real. Mas um lance que o Asa, antes do 45, tenha tido o atleta seu caindo e aguardando, segurando o jogo de forma tão intensa. São esses pontos... Se não tivesse os 3 minutos de acréscimo e terminasse nos 59, estava resolvida? Era aí o problema? Não estava resolvido, meu amigo Marlon, porque o gol foi de mão. A partida era de futebol e não de handebol. Não estava resolvido. Não estava resolvido sobre esse aspecto. Mas, enfim, é difícil haver a mudança do resultado? É difícil, mas não é impossível. E sobre a palavra manipulação, está muito em voga essa palavra relacionada à bet. Nós não estamos falando de manipulação relacionada à casa de aposta. Manipular quer dizer também interferir. Manipular quer dizer... Pois não, Marlon. Mas falou mais do que manipulação. Falou, em outros termos, praticamente acusando de desonestidade os árbitros. Sem ter prova disso. Lá não tem a palavra roubo. Lá não tem a palavra roubo citada há pouco aqui. Manipulação significa interferência. Tem interferência. São 6 minutos para definir um lance. Não tem assalto na nota? Não tem assalto? São 6 minutos para definir Não tem assalto um na lance. nota, Chalupa? Tem assalto na nota? Só um minutinho. São 6 minutos para falar sobre um lance em que visivelmente o impedimento estava marcado. E até agora não está esclarecido. Como é que diz que foi gol e depois cancela que foi gol? O árbitro só volta atrás, aí relato do atleta Thiago Alagoano, porque o Thiago escuta falar que o equipamento estava estragado, e ele vem no quarto árbitro, isso é o relato dele, dizer, como é que vocês dão gol se o equipamento está estragado? Tem que prevalecer a decisão de campo. E aí sim, prevalece a decisão de campo. Agora, eu coloco mais uma situação, e a gente tem que fazer sempre o contraponto. Alguém aqui estranha que 6 minutos para revisar um lance daquele e toda a definição de rapidez, por exemplo, no gol do Asa. Não vamos nem falar do jogo em Arapiraca. Vamos falar no gol do Júnior Viçosa no estádio Rei Pelé, em que também foi um lance ajustado. Não demorou tanto tempo assim para se definir de que estava em condição legal. É porque teve o problema, né? Tá claro, a federação já admitiu que teve o problema do VAR. O problema é que o Asa... No equipamento, né? No equipamento. O VAR, ele acertou em Arapiraca,
ele acertou no lance do Viçosa. E o problema, ele acontece onde realmente aconteceu, que foi o lance do impedimento. Que o produto final é de acerto. Que se é o erro, prejudicava o Asa. Então, eu tenho esse debate com você aqui. A gente não vai ter tempo para ter mais, que o Valmari já está aqui me chamando. Mas, assim, você como uma pessoa do direito, eu ainda lamento muito a nota que eu vi, a palavra assalto. A palavra assalto na nota, ela vai de encontro, amigo, a muita gente que tem aí no Asa que sabe o que é isso. E você, principalmente, da questão da presunção de inocência. A palavra assalto não cabe, não é correta e eu não aceito porque eu acredito sempre na inocência das pessoas. Se errou, é uma coisa. Eu não tenho como, vendo tudo que eu vi nos vídeos, achar que teve alguém que assaltou o Asa nesse jogo. Pois é, Marlon, o Asa se sente plenamente prejudicado pelo que aconteceu no estádio Rei Pelé no último final de semana. A partida feita pelo Asa é uma partida de quem merecia a conquista do título e nós entendemos sim que houve interferência e erros da arbitragem que atrapalharam visivelmente a agremiação esportiva arapiraquense. Respeito qualquer ponto de vista em sentido contrário. O debate está aqui para que isso aconteça. Agora, o Asa espera respostas mais contundentes, claras e enérgicas por parte de quem faz o futebol no estado de Alagoas. Não é fácil Parabéns fazer. aí pelo trabalho, viu? Eu quero só te parabenizar. Parabéns pelo trabalho. Eu já disse aqui, o Asa jogou os 2 jogos melhor que o CRB, mas não conseguiu o título. Mas persevere, que o Asa está no caminho certo. E eu tenho certeza que a Série D promete uma melhor sorte. Parabéns, Chalub. Um abraço. Matheus. André, prazer estar falando com você. Muito obrigado por ter sido receptivo. Só queria fazer uma pergunta rápida, já puxando esse gancho aqui do Marlon, já que temos um pouco de tempo só. Sobre essa nota, rapidamente. Eu fiz algumas críticas duras a essa nota, como o Marlon também achou uma nota um pouco infeliz. Eu até peço desculpa a alguns torcedores que não gostaram do meu comentário. Não é minha intenção infringir nenhum sentimento de torcedor, mas eu queria saber só o seguinte: se o Asa se arrepende de alguma coisa que foi dita naquela nota, se também existe um entendimento depois com a cabeça fria que essa nota pode ter uma fala, uma palavra, uma linha que foi infeliz, porque como eu disse anteriormente em outras oportunidades, daqui a alguns anos, quando a gente for reavaliar essa final, esse vai ser o ponto de vista que nós, como radialistas, jornalistas e também até professores de história, vão ter da posição do Asa, e não de quem redigiu ou de quem falou aquelas palavras para depois ser assinada na nota oficial. Então hoje, o Asa com a cabeça mais fria, com tudo no lugar, tem alguma coisa que naquela nota você já considera que foi ou infeliz ou que poderia ser traduzido de outra maneira? Matheus, a nota é forte, como é forte o sentimento de revolta do arapiraquense e do torcedor do Asa em relação ao que aconteceu no sábado. Pela sua presença, muito obrigado mesmo, pela forma como você atendeu a reportagem e a liberdade total para dizer aquilo que está no sentimento de cada um arapiraquense. Eu só queria saber, essa nota, ela tem, rapidinho, essa nota tem esse protocolo, isso que o Asa está fazendo. O Asa tem certeza de que vai ganhar, de que a partida vai ser anulada pelos erros? O Asa entende que está fazendo isso assim para dizer à torcida: nós estamos do seu lado. O Asa está ao lado do seu torcedor, inclusive devolveremos o dinheiro de todos os torcedores que não conseguiram chegar ao estádio Rei Pelé, assumiremos o prejuízo por isso e o nosso torcedor receberá de volta o seu ingresso. É só uma demonstração de que, de fato, estamos ao lado do torcedor. O Asa está convicto do direito que está buscando. Agora, quando você me pergunta se a gente tem certeza de que vamos vencer, bem, não é possível afirmar causa ganha em nenhuma instância da justiça, seja ela trabalhista, eleitoral ou desportiva. Cabe aos julgadores definir o que é adequado nesse processo. Mas o Asa tem completa convicção de que foi prejudicado no último sábado. Muito obrigado, doutor André. Qualquer coisa que tiver a mais, conte com a gente, nós estamos aqui do lado do futebol. O Asa é tão grande quanto o nosso futebol. Então, contem com a gente aqui, vocês todos aí de Arapiraca. Tá
tá bom? E depois a gente quer uma entrevista com o presidente Rogério Siqueira, não para falar desse assunto, mas para falar da grandeza do Asa, que precisa voltar à Série C do Brasileirão, ser dessa Série D, que a gente sabe quanto ela é sofrida para disputar. Um grande abraço, obrigado pelo espaço e um ótimo programa. Trabalharemos firme em busca desse acesso. A cidade merece, o que tem sido feito no clube é um indicativo de que essas conquistas chegarão. Conversamos então aqui com o doutor André Chalub, diretor jurídico do Asa, sobre esse assunto tão polêmico. E o Asa acha que se sente prejudicado e desafia o doutor aí, quem é que tem certeza absoluta de que a bola não pegou na mão do Anselmo Ramon. E que o Anselmo Ramon estava à frente do Tibiri, e não o Tibiri com o braço à frente do Anselmo Ramon. Me chamou a atenção muito isso que ele falou, tá? Agora na capital alagoana são 7h50. Fique ligado, futebol é aqui.